palavra ao deputado Antônio Carlos Mendes Tame. Senhor presidente, deputado Exauci, senhoras e senhores deputados, hoje é o Dia Internacional, data definida pela ONU para marcar a luta contra a corrupção. No mundo inteiro se fala deste combate à corrupção. No Brasil, esse dia se reveste de uma grande e especial importância, porque entre nós a corrupção é um dos maiores problemas que enfrentamos. O tema escolhido pela ONU para este ano é 0% de corrupção, 100% de desenvolvimento. A ideia é justamente que todos percebam e compreendam o efeito corrosivo que a corrupção tem sobre nossa política, nossa economia, nossa sociedade. O Banco Mundial estima que mais de US$ 1 trilhão é pago anualmente em subornos. Só poderemos ter justiça social se enfrentarmos seriamente a corrupção, crime com muitas vítimas. O preço do enriquecimento ilícito de alguns é pago pelo desemprego, pela doença, pela fome, pela morte daqueles que deixam de receber o que lhes caberia. Para cada ato de corrupção, há algum professor que deixa de ser contratado, remédios que deixam de ser comprados, benefícios sociais que deixam de ser pagos. O combate intransigente à corrupção precisa ser feito em 4 frentes: no nível do executivo, no nível do judiciário, no nível do legislativo e junto à sociedade. São 4 frentes. Primeira frente, no executivo. É preciso fortalecer e integrar as instituições fiscalizadoras, instituições cujo objetivo é fiscalizar o bom uso dos recursos públicos. Nesse contexto, são imprescindíveis as parcerias entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, a Comissão de Ética Pública, dentre outros, para desenvolver ações, investigações e operações conjuntas. Isto é indispensável para que os trabalhos realizados por um órgão possam ser utilizados nas ações de outro órgão, de forma integrada e articulada, com, ao final, remessa obrigatória dos seus resultados, dos resultados de suas auditorias e fiscalizações ao Ministério Público, para eventual ajuizamento de ações penais ou de improbidade. Envio também à AGU para ações de improbidade e de ressarcimento ao erário e ao Tribunal de Contas da União para julgamento administrativo dos responsáveis. Esta é a primeira vertente, a primeira das ações indispensáveis, a primeira fonte das nossas ações para fortalecer o combate à corrupção. A segunda fonte diz respeito ao judiciário. É preciso que o judiciário seja fortalecido e seja rápido nas suas decisões. As dificuldades que se observam no âmbito do Poder Judiciário estão entre os principais problemas que temos que superar, por força de um sistema recursal que enseja toda sorte de abusos no direito de defesa em nível que não encontra paralelo no mundo. É urgente a reforma do processo judicial, criminal e penal, hoje intoleravelmente moroso pelas excessivas possibilidades de recursos protelatórios e também por ser extremamente discriminatório, já que permite diferenças a depender da qualidade dos defensores, dos advogados que a parte consegue contratar,
o que na realidade configura uma discriminação socioeconômica. Terceira fonte de fortalecimento para combater a corrupção, aqui no Legislativo. É urgente a atualização da legislação para cobrir imensos vazios legais. Nesse sentido, o nosso capítulo brasileiro da AGOPAC, Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção, comitê ou capítulo instalado aqui no Congresso Nacional em junho deste ano, que tenho o privilégio de presidir, ao lado dos deputados Francisco Praziano, Osmar Serraglio, Luiz Pittman, dos senadores Humberto Costa e Pedro Simon, entre outros. Este comitê, este capítulo, fez um levantamento de centenas de projetos que tramitam há anos aqui no Congresso Nacional sobre o tema do combate à corrupção. Entregamos pessoalmente em agosto ao presidente da Casa, o deputado Henrique Alves, a lista destas propostas selecionadas como prioritárias. E acreditamos que possa ser feito aqui nesta Casa um esforço conjunto para que esses projetos sejam colocados em votação. São eles: o projeto de lei 2360 de 2007, que tipifica como crime a omissão de autoridade que não consegue reduzir as despesas para se adequar à lei de responsabilidade fiscal. A PEC 115, do mesmo ano, que cria o Tribunal Superior de Probidade Administrativa, para julgar especificamente ações penais relativas a crimes contra a administração pública e ações cíveis relativas a atos de improbidade administrativa que envolvam autoridades públicas. Terceiro, a PEC 192, que determina que os tribunais encaminharão semestralmente ao Conselho Nacional de Justiça relatórios sobre o andamento de processos que presidem relativos a atos de improbidade administrativa e a crimes contra a administração pública. A partir de janeiro próximo, entra em vigor a Lei 12.846, o que fará com que as empresas beneficiadas por corrupção sejam responsabilizadas por qualquer ato ilícito, ato de corrupção de seus funcionários no Brasil e no exterior. As empresas não poderão mais alegar desconhecimento. Vejam, o Brasil é bipolar, é dual. Se, por um lado, nós vamos ter uma lei, que até recebe o nome de Lei Anticorrupção, que vai responsabilizar a empresa corruptora e o corrompido, por outro lado, vejam que dualidade, que bipolaridade. A própria presidente da República tenta desmoralizar o Tribunal de Contas da União, dizendo que não tem cabimento, que é um absurdo o Tribunal de Contas da União suspender o andamento de 9 obras, que no ano passado já tinham sido indicadas como obras com irregularidades, com superfaturamento, e como não houve a correção dos ilícitos apontados ou das suspeitas apontadas, esse ano o Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão dessas obras. Por outro lado, cabe a nós defendermos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É só lembrar que os últimos casos de julgamento no judiciário, de casos denunciados de corrupção, não foram frutos da nossa lei, foram frutos de autodenúncias de membros entre os corrompidos que denunciaram o que ocorreu, como no caso do Mensalão, e a partir daí o judiciário pôde, é claro, havendo uma denúncia concreta, correta, consistente, fazer o seu papel e realmente punir esses responsáveis. Quarto item: primeiro, executivo; segundo, judiciário; terceiro, legislativo; quarto, a sociedade civil.
O quarto elemento dessa batalha conjunta, a quarta fonte de luta, é a conscientização da população. Precisamos de uma valorização dos princípios éticos para construir uma cultura de respeito às leis e uma cultura de honestidade. A conscientização popular é crescente, não há dúvida que é crescente. Essas manifestações de junho mostram que a população chega a ponto de ir às ruas, exigindo honradez, decência e dignidade no trato das coisas públicas. Mas essa conscientização popular precisa desembocar em uma coalizão de empresários, da imprensa, da sociedade civil, do mundo acadêmico, de integrantes de órgãos públicos, todos juntos para enfrentar e combater a corrupção. Esses quatro elementos precisam ser tratados simultaneamente para que os resultados sejam vigorosos nesta dura batalha contra os corruptos. Em alguns países, o progresso no combate à corrupção tem se assentado no aprimoramento de leis. Em outros, no fortalecimento institucional, no fortalecimento das instituições. O fato é que não pode haver um movimento separado. Ou melhora as leis, ou aprimora as instituições. É preciso que esse trabalho seja harmonizado. A harmonização desses esforços é um pré-requisito para o êxito na prevenção e no combate à corrupção. Leis são insuficientes se não houver instituições fortes e competentes. E, por outro lado, as instituições serão de pouca utilidade se não tivermos uma legislação necessária, uma legislação que dê suporte às suas ações. Além disso, a corrupção não se restringe às fronteiras de um país, notadamente aquela corrupção que chamamos de grande corrupção. Que é a grande corrupção? É aquela que ocorre em níveis elevados do sistema político, quando dirigentes e agentes de Estado, que têm o dever de legislar e fazer cumprir as leis em defesa e em benefício, em nome do povo, em lugar disso, fazem mau uso de sua autoridade como forma de aumentar o seu poder, seu status e a sua riqueza. A grande corrupção viola as leis nacionais e destrói o próprio Estado de Direito. Daí a conveniência e necessidade de que a grande corrupção seja reconhecida como crime internacional ou como delito contra a humanidade, de tal modo que seus responsáveis possam ser julgados e condenados em qualquer lugar do mundo, inclusive pelo Tribunal Internacional Penal em Roma. Esta forma de corrupção é tão grave e seus efeitos sobre a vida das pessoas são tão catastróficos que deve chocar a consciência da comunidade internacional e mobilizar a vontade das nações para agir. Nós, deputados que fazemos parte da GOPAC, Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, estamos envolvidos no movimento mundial, uma organização que tem 49 capítulos nacionais em 5 continentes e seu objetivo não é objetivo maior, o seu objetivo único é a luta contra a corrupção através do desenvolvimento e adaptação das leis. A GOPAC, desde a sua fundação, tem argumentado que a corrupção em todas as suas práticas e crimes associados, ela viola os direitos humanos fundamentais. E, nesse sentido, as vítimas da corrupção são todos, mas principalmente os mais pobres. Por tudo isso, a GOPAC luta pelo direito à verdade, pela total transparência, pelo acesso de todos à justiça, pelo direito de reparação dos danos. Daí a ênfase nos mecanismos que facilitem a recuperação dos ativos roubados. Para encerrar, senhor presidente, estimativa recente feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo em 2010
mostra que o rombo provocado pela corrupção no Brasil representa entre 1,38% a 2,38% do PIB, isto é, entre 50 a 85 bilhões de reais, ou entre 23 e 40 bilhões de dólares por ano. Para encerrar, a chaga da corrupção é especialmente odiosa, dolorosa, insuportável num país como o nosso, como o Brasil, dotado de tantas riquezas, mas ao mesmo tempo um país tão desigual, convivendo com imensos abismos sociais, com um contraste escandaloso entre a ostentação de riquezas nababescas ao lado de cenários degradantes de miséria. A sociedade precisa contar com instrumentos legais, daí o nosso papel do qual não podemos abrir mão, instrumentos legais que protejam os princípios constitucionais de liberdade de expressão, liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, sim, da defesa dos consumidores, da defesa dos contribuintes, a partir de regras que previnam e reprimam a corrupção. Muito obrigado, senhor presidente.